Fala, vencedor, tudo bem? Aqui quem fala com você é o Rodrigo, mais um amigo aí, um estudante aí de concurso público, e hoje nós vamos pegar aí mais uma bateria de estudos sobre a prova oral. Então vamos falar um pouquinho sobre criminologia, ok? Algumas questões que caíram no concurso da PC. Então vamos lá. Candidato, você está preparado? Candidato, qual o idealizador da teoria da associação diferencial? Excelência, o idealizador da teoria da associação diferencial, que por sinal é uma das teorias do consenso, chamava-se Edwin Sutherland. Inclusive, foi ele que cunhou a frase crime do colarinho branco. Vamos para a próxima. Candidato, segundo a Escola de Chicago, quais os fatores que levam à eclosão da criminalidade em determinada região? Excelência, os fatores são enfraquecimento do controle social informal, enfraquecimento da solidariedade social. Segundo a Escola de Chicago, o aumento da criminalidade também se devia à falta de investimento na educação das crianças e falta de apoio estatal para combater a pobreza e a criminalidade. Candidato, próxima questão. Que soluções a Escola de Chicago propõe para controlar o crescimento da criminalidade? Excelência, a Escola de Chicago, ela propõe como solução um investimento no controle social informal, fazendo com que as relações de afeto, solidariedade entre as pessoas, entre as famílias, sejam mais estreitas. Ela também defende maior investimento estatal na infraestrutura da cidade e também defende maior investimento estatal para combater a pobreza e a criminalidade. Pessoal, vamos conferir isso aqui? Segundo a Escola de Chicago, os fatores que levam à eclosão da criminalidade, enfraquecimento do controle social informal, crescimento desordenado dos grandes centros urbanos, falta de investimento na vida econômica que influencia as crianças. Beleza. Agora, a última que eu fiz agora. Quais são as soluções que a Escola de Chicago propõe? Mudança efetiva nas condições econômicas e sociais das crianças, reconstrução da solidariedade social, ou seja, controle social informal, igreja, clube, estreitar os laços, né? Estreitar os laços. E apoio estatal para a diminuição da pobreza. Praticamente uma responde à outra, né? Vamos para a próxima questão. Candidato, cite alguns exemplos de agentes e instituições que fazem parte do controle social formal. Ele está pedindo agentes e instituições. Excelência, eu posso citar como agentes a própria polícia e como instituições o Ministério Público e o Poder Judiciário. Ok. Candidato, cite algumas características que Lombroso costumava dar aos criminosos. Sim, Excelência, César Lombroso, que foi expoente da escola positivista, ele costumava dar as seguintes características aos criminosos natos: seres atávicos, ou seja, que não perderam a essência dos seus antepassados, seres selvagens. E ele citava, inclusive, algumas características físicas, como, por exemplo, mandíbula avantajada, falta de barba no rosto, orelhas vultuosas, dentre outras. Esse dentre outras responde um monte de coisa, né? Vamos ver a resposta? Pessoal, a resposta é: o criminoso nato tinha, para César Lombroso, tatuagens, mandíbulas volumosas, assimetria facial, falta de barba nos homens, orelhas desiguais, eu falei orelhas avantajadas, orelhas desiguais, e pele, olhos e cabelos escuros. A gente vê que Lombroso não era nada preconceituoso, né? Nada. Para não falar o contrário.
Então esses eram... Além desses, César E. Lombroso também dizia que os criminosos tinham como característica preguiça e insensibilidade à dor. Bom, é bom a gente anotar isso aí, estudar, porque foi cobrado na prova oral. Vamos lá. Candidato, o que é Labeling Approach? Cite exemplos de situações estigmatizantes. Excelência, Labeling Approach faz parte da teoria do conflito. É uma das teorias que fazem parte da escola do conflito. Labeling Approach quer dizer etiquetamento, teoria do etiquetamento, ou também conhecida como interacionismo simbólico. Nós temos como expoente Avery Goffman e Howard Becker. E essa teoria, ela tem por objetivo dizer que o sistema de justiça penal, ele é estigmatizante, ele é preconceituoso, ele seleciona as pessoas que serão presas e ele privilegia os mais favorecidos, os mais ricos, e ele prejudica os mais pobres. Então ele é seletista, é um sistema altamente seletista, que escolhe quem vai ser preso. A teoria Labeling Approach defende que esse sistema de justiça seja extinto. Então, isso é a teoria do Labeling Approach, ou teoria do etiquetamento, ou interacionismo simbólico. Pessoal, é lógico que lá na hora das perguntas, você não vai ficar abordando isso tudo, né? Eu falo mais aqui para a gente poder puxar na memória, entendeu? Mas lá na hora você dizer, excelência, Labeling Approach é o mesmo que teoria do etiquetamento ou interacionismo simbólico, ela faz parte da escola do conflito e ela ensina que o sistema de justiça penal, ele estigmatiza a pessoa e é um sistema seletista. Pronto, acho que tá bom demais, entendeu? Isso é que é bom você frisar, você lembrar, tá certo? Eu lembro que eu já fiz prova oral, e eu lembro que você tem que ser bem conciso mesmo, você tem que ser bem breve, você não pode ficar falando muita coisa. A gente fala aqui porque quanto mais informações a gente tiver, melhor, tá certo? Vamos lá, próxima. Pedi um exemplo. Bom, um exemplo que eu coloquei aqui, por exemplo, seria o egresso, né? Quando a pessoa sai de um presídio e ela volta a delinquir, volta a cometer outros crimes, segundo a teoria do etiquetamento, é porque essa pessoa ela foi estigmatizada, ela foi marcada. Então vai ser difícil para ela conseguir emprego, né? Vai ser difícil para as pessoas darem oportunidade para ela, é muito mais fácil ela voltar ao crime. E por último, candidato, o que é vítima ideal e vítima inocente? Excelência, segundo Benjamin Mendelssohn, que é o pai da vitimologia, vítima ideal e vítima inocente é a mesma coisa. É aquela vítima que não contribuiu para o evento criminoso. Ela é totalmente inocente, como por exemplo uma vítima de bala perdida, né? Uma criança, por exemplo, um bebê, é uma vítima ideal ou totalmente inocente. Lembrando que Benjamin Mendelssohn, ele fala da vítima ideal, que é aquela que não contribuiu para o crime, ou inocente, completamente inocente, vítima menos culpada do que o criminoso, nós podemos, ou vítima por ignorância, menos culpada, aquela pessoa que está na Avenida Paulista à noite, por exemplo, com o celular na mão, a vítima mais culpada do que o tão culpada quanto o criminoso, que é aquela que entra no bilhete premiado, né, vítima de estelionatário, ela quer se dar bem também. A mais culpada do que o criminoso, que é aquela vítima que contribuiu. Lembra do homicídio privilegiado, que a pessoa mata por injusta agressão da vítima, né? O camarada foi lá e violentou a filha dele, ele se tornou uma vítima, morreu por causa disso. E a vítima completamente culpada é aquela que bebe, se joga na frente de um carro, por exemplo, fica brincando de roleta russa. Vale a pena você estudar mais sobre isso aí, tá bom, gente? Pessoal, o tempo acabou aqui, a gente está gravando só 10 minutos, tá bom? Mas vamos continuar estudando. Se eu errei em alguma coisa, pode me corrigir, não sou professor, sou estudante como você, concurseiro. Tamo junto!